Olá, a gente começa agora o Broadcast nas redes, o programa de entrevistas do Broadcast, o serviço de informações em tempo real do Grupo Estado. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Eduardo Laguna, repórter do Broadcast, e hoje a gente recebe aqui o presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o João Eloy. Ele vai falar sobre os estudos feitos pelo Instituto e possíveis mudanças que devemos ter pela frente com a reforma tributária, mas antes eu quero convidar você a se inscrever em nossos canais, nas redes sociais, para acompanhar os conteúdos abertos do broadcast. Aproveita também e já deixa aí o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Bom, Eloy, muito obrigado por aceitar o nosso convite e também seja bem-vindo ao broadcast nas redes. Muito obrigado, Eduardo. Gostaria de deixar aqui minha saudação a todos os telespectadores, né? E poder falar um pouco do IBPT, seus estudos, seus feitos, aí vai ser muito bom para nós, né? Muito obrigado aí pelo convite, tá? Perfeito. Eu gostaria de abrir o nosso bate-papo trazendo já o tema da reforma tributária. É, um dos propósitos da reforma é simplificar o sistema. A gente sabe que vamos ter a substituição de 5 tributos por 2 IVAs, mas eu gostaria que você falasse também do grande número de normas tributárias. O seu instituto, e você me corrija se eu estiver errado, ele calcula que o Brasil edita aí por volta de 2 normas tributárias por hora útil. A reforma, por reduzir o número de impostos, colocando os IVAs sob uma legislação única, deve também corrigir essa complexidade de normas e leis tributárias que a gente tem hoje no Brasil? Bom, vamos lá. Nós entendemos o seguinte, tá? Durante o processo da introdução da reforma tributária que foi aprovada, com a inserção de um IVA, que é dividido em dois IVA dual, né? E mais um imposto seletivo, que é chamado imposto pecado, que eles estão apelidando aí, né? Nós teremos aí 8 anos. E nesses 8 anos, nós vamos ter que conviver tanto com a legislação dos tributos que já existem, também com a legislação, através das normas complementares aí, do que foi aprovado e vai ser inserido pela reforma. Então, nós teremos nesse período aí, não uma diminuição, mas sim um aumento das obrigações acessórias da legislação em tudo, né? Então, vamos lá. Após esses 8 anos, quando efetivamente for colocada a reforma tributária em prática e os outros, aqueles tributos que existem forem substituídos, evidentemente nós vamos ter uma queda aí na quantidade de obrigações acessórias e de legislação. Hoje, por exemplo, só se pensando no ICMS, nós temos aí 27 legislações diferentes no país, porque cada estado legisla de uma forma diferente, né? Logicamente, não esquecendo da matriz do ICMS, que tem um formato só, né? Mas o que é importante num estado pode não ser importante no outro, então a legislação é um pouco diferente. Então, nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, legislando sobre o mesmo tributo. Com a saída do ICMS, a introdução do IVA, isso daí realmente vai desaparecer. Então, teremos uma legislação só no Brasil para um determinado tributo que vai substituir um que tinha 26 ou 27 legislações diferentes. Então, obviamente, no final, nós teremos aí um ganho. Mas, enquanto isso, nós teremos, obviamente, que conviver com o que já temos e mais aquilo ainda que vai ser implantado aos poucos, né? E, tipo, em conta-gotas, né? A cada ano, uma entrada no nosso sistema tributário nacional de um percentual de alíquota e a diminuição das alíquotas dos tributos já existentes que serão substituídos. Isso aí, paulatinamente, até atingir esse período, né, proposto, para que tenhamos efetivamente, a partir dali, um possível ganho nessa questão burocrática. Então, na verdade, durante a transição, a gente vai ter uma maior complexidade, Com- ou seja, as Sim, empresas, e as sim. empresas estão preparadas para lidar com essa complexidade. Olha, as empresas no Brasil elas É já um estão mundo novo, né? é um mundo novo, mas eu acho que quem é empresário no Brasil e quem é contador e tem escritório de contabilidade, de acordo com aí o histórico, né?
que nós temos no Brasil já está mais do que calejado, né? Com relação a essa questão aí da mudança de normas, do aumento das obrigações acessórias, né? E tem que se preparar, porque o custo vai aumentar? Vai aumentar. E esse custo, o que que acontece? Ele é efetivamente das empresas repassado no preço final. Então, quem paga tudo isso, na realidade, é o consumidor final, sempre, né? Inclusive o custo maior, custo tributário, das obrigações acessórias, né? Que é aquele que é pago pelas empresas para levar o tributo até os cofres públicos. E isso, infelizmente, nós vamos ter que digerir. Mas depois dessa transição, a perspectiva é de diminuição desse custo de Sim, administração tributária das empresas. A gente ouve muita reclamação das empresas por ter que carregar aí departamentos dedicados a analisar as legislações de cada estado para saber o que gera ou não crédito tributário. Esse custo, esse peso, a tendência nas próximas décadas é diminuir. esperamos que sim, né? Porque se você tem só um ou dois tributos, um em nível federal, para arrecadação federal e outro para arrecadação de estados e municípios, você vai ter, obviamente, regras, né, que deverão ser válidas para todos e em todo o território nacional. Então, isso daí diminui um pouco o quê? Não só a questão burocrática, mas também a questão do contencioso judiciário, como você falou, que tem muita gente que briga na justiça, né, contra diversos tributos aí, crédito, não é crédito tal, teremos uma política que tem que ser muito bem definida, né? E, se possível, né, um IVA puro, né? O IVA puro, como a maioria da população não sabe exatamente o que significa, tá? É como ele é feito na Europa, esse IVA, como ele funciona lá, que é efetivamente a permissão dos créditos de todas as aquisições que você fizer e todos os gastos que você fizer. Isso inclui salários, isso inclui material de consumo, isso inclui imobilizado, isso inclui tudo. Porque alguns tributos que nós temos se dizem não cumulativos, como se fossem IVA, mas não permitem alguns determinados créditos, né? E o IVA puro não funciona assim. E queremos que o Brasil adote efetivamente o IVA puro. Porque se ele não adotar, já não teremos aí uma não cumulatividade pura até o consumidor final, ou seja, teremos aí valores que serão inseridos no preço dos produtos até o consumidor final. Eloy, o IBPT faz uma estimativa bem interessante sobre o tempo que o brasileiro precisa trabalhar para pagar impostos. Já Isso. que estamos aí no começo do ano, quantos meses a gente ainda tem aí pela frente para só pagar imposto? Então, esse estudo aí, tá? Ele é feito, tá? De abril de um ano até o final de março do outro ano. Então, nós temos aqui ainda a tributação que vai ser levada em conta nesse período e que abrange aí até o final de março. Ok? Então, nós vamos pegar a tributação desde 1º de abril até dia 31 de março, para verificarmos aí e transformarmos essa tributação sobre renda, patrimônio e consumo em percentual e também depois mudar de percentual para número de dias trabalhados, tá? É, É uma conta que ainda vai ser aparentemente, fechada, tá? então. Oi? É uma conta que ainda vai ser atualizada. Vai ser atualizada por causa do período em que nós levamos em conta para fazer o cálculo, né? Agora, nós estamos trabalhando efetivamente há muito tempo, quase 5 meses do ano, só para pagar tributos, né? Nós tivemos aí uma estacionada por conta da pandemia, nós tivemos aí agora uma mudança de governo, né? Em que houve uma ou taxação maior, ou vamos dizer assim, a interrupção, né, de algumas desonerações que haviam, alguns incentivos que haviam, justamente para a arrecadação ser maior em termos federais. Então, levando tudo em conta isso daqui, o que cair dentro desse período, né, de abril a março de 2024, vai ser levado em conta. A tendência, tá, antes de qualquer efetivação de cálculo, é que nós temos 1 ou 2 dias aí aumentados em relação a o ano anterior.
Só que nós temos Pela também, reoneração que houve. nós temos que levar em conta também que esse ano aí é um ano bissexto, né? Então, nós temos aí 366 dias para serem levados em conta. O governo, Eloy, tem feito uma política de ajuste fiscal mais pelo lado da receita, né? Lançando medidas como tributação de fundos exclusivos, fundos offshore, mexendo nas regras de subvenção das empresas. Todo esse pacote de medidas vai ter um resultado importante na carga tributária, deve pressionar a carga tributária. Veja, o que nós estamos tendo aí é uma ânsia governamental muito grande em questão da arrecadação e não pensando em fazer uma reforma administrativa onde se gaste menos, né? Nós passamos de 40 milhões de superávit no governo anterior para 164 bilhões de déficit, né? Em termos de contas públicas, em termos de orçamento. E o governo atual necessita urgentemente, né, fazer com que essa conta aí não fique tão alta assim. Então, ele tem que arrecadar, ele arrecadar, arrecadar. Porque, do outro lado, o governo tem um viés aí de gasto, né, público, quase que sem freios. Então, ele precisa de dinheiro. Precisando de dinheiro, ele vai aonde? Ele vai no bolso do contribuinte. Tá? Isso com certeza pode pesar aí nesse cálculo aí, como eu falei anteriormente, né? E vir aí aumentar o número de dias, né? A consequência que nós temos aí é que é uma carga cada vez maior de tributação em cima das empresas e das pessoas físicas. Pessoa física provavelmente vai ter a carga aumentada agora quando vier a reforma dos tributos sobre propriedade, né? E, e sobre renda, que tinha ficado para o segundo semestre de 2023, mas não deu tempo. Provavelmente em 2024, não sei se vai ser discutido por causa das eleições, né? Ano de eleições, tá? Mas tudo isso daqui, o que que acontece? Faz com que, novamente, as pessoas jurídicas, as pessoas físicas do país tenham aumento de carga e tenham que, de alguma forma, achar uma maneira de subsistir, continuar existindo, né? Nós temos aí um grande número de empresas que tiveram as suas atividades encerradas, justamente porque não conseguiram, entende? Dar, entende? Um viés de trabalho e de operacionalidade que gerasse recursos suficientes a pagar essa alta carga tributária imposta pelo governo. E os estados também estão subindo alíquotas modais de Também, ICMS. também. Os estados, eles estão Vocês têm subindo feito um mais. mapeamento dos estados que estão subindo as alíquotas? Nós temos até agora de 11 a 13 estados, né, que estão com as alíquotas que estão subindo em 1924. Nós temos um ou dois estados que não subiram as alíquotas nem em 23. Um deles é o estado de Santa Catarina. O outro eu agora não me recordo qual é, mas o que que acontece? Nesse caso aí, houve uma precipitação dos governadores de estado, aproveitando a situação para tentar aumentar a arrecadação via aumento de alíquota, né? Alíquota modal. O que é interessante aqui, Eduardo, é que, engraçado, os governos não pensam que nem sempre o aumento de alíquota de tributo causa aumento de arrecadação. Porque se você aumentar a alíquota, essa alíquota é repassada no preço dos produtos. E se o preço do produto ficar bem mais caro lá na ponta de consumo, o consumidor final ou não vai comprar ou vai comprar menos. E aí o que acontece? Diminui o consumo, diminui o faturamento das empresas. E diminuindo o faturamento das empresas, diminui a base de cálculo do tributo, que é o ICMS, tá? É tudo uma corrente, entende? E daí também essa reforma tributária, que ela foi aprovada no Senado, isso aí para 2023 foi para compensar o aumento que houve em 2022 de 3 itens, né? Energia elétrica, telecomunicações e combustíveis, ainda no governo Bolsonaro. Falaram que era um eleitoreiro, tal, mas pelo menos houve aí essa legislação aí que colocou em 18% o máximo de alíquota para esses produtos. Agora, isso aí não justifica você dizer que tem perda de arrecadação, tudo bem.
Não mostrar é falta de transparência. O cálculo e o porquê e o quanto que você perdeu, tá? Agora, aumentar a alíquota de todos os outros produtos para compensar 3 itens, tá? Eu acho um pouco fora do padrão, sabe? Então, aí realmente não tenho o que falar. Em relação a 2023, foi isso que houve, os aumentos. Em 2024, em relação àquela o que foi aprovado lá na Câmara, né, da reforma tributária, que veio do Senado. Então, lá no Senado dizia o seguinte, que o fundo de participação dos estados no novo tributo, se houve perdas com a introdução da reforma tributária, eles seriam compensados com esse fundo. Como é que ser feita essa conta? Referente aos últimos 4 anos, entende? Incluindo o ano de 2024. Então, os estados acharam que se ele aumentar em 2024, esse valor vai entrar nessa conta, nessa média aí. Só que esse item aí, que tinha sido aprovado no Senado, ele foi derrubado na Câmara. Então, acabou, não tem o que o governo falar em aumentar a alíquota para 2024, sendo essa a principal, vamos dizer assim, causa que eles estavam reivindicando. Só que, pela própria guludice fiscal, entende que alguns estados têm, eles acabaram, mesmo assim, não querendo voltar atrás com relação a esse aumento da alíquota modal, né? O que nos parece realmente que para arrecadar mais efetivamente. E aí gera o quê? Que tipo de problema que gera isso? Falta de atratividade e investimento do próprio Estado. O pessoal está lá fora, eles vão abrir uma empresa aqui, uma indústria aqui e tal. Em quais estados que eles vão? Eles vão em estados que têm a menor tributação. Então, nesse ponto, Santa Catarina foi muito inteligente, muito esperta em não aumentar absolutamente nada do ICMS, que ela está esperando a recompensa quando efetivamente os outros aumentarem e ela não, para o mercado dela ficar mais atrativo para investimentos tanto internos como externos. Olha, você falou aí que o brasileiro trabalha em média É, 5 meses para quase 5 pagar meses, isso. impostos, né? O Brasil hoje está em qual posição entre os países com maior carga tributária? Tem uma posição, de fato, como a gente imagina, no pelotão de frente nesse ranking? Olha, se fosse campeonato de futebol, estaria já rebaixado há muito, muito tempo, tá? Nós fizemos agora esse ano, no final do ano passado, 2023, o cálculo novo do IRBS, né? Pela 12ª vez. O IRBS é um índice de retorno ao bem-estar da sociedade. Ou seja, aquele que reflete que com a arrecadação que você tem de tributos, qual é o retorno que você está dando na sociedade em termos de melhoria de qualidade de vida. Isso é refletido no IDH. Então, carga tributária e IDH são componentes do IRBS, que é esse índice que nós criamos, né? E no IRBS aí, nesses 12 anos, o Brasil sempre foi o último colocado e continua sendo, tá? Ou seja, dentre os 30 países do mundo de maior carga tributária, o Brasil é o último colocado em termos de retorno daquilo que é arrecadado com tributos, tá? E, infelizmente, da forma que o Brasil está fazendo, e a política que sempre se utiliza, provavelmente ele vai ficar nessa lanterna aí há muito tempo ainda, né? Porque nós estamos perdendo em questão de IDH para países do próprio nosso próprio continente aqui, né? Nosso IDH é pior que o da Argentina, que é pior que o do Uruguai, principalmente, é pior que o do Chile, só para citar 3 importantes países aí do nosso continente, né? Então, é um absurdo que um país com potencial que nem o Brasil, que se diz a locomotiva, a máquina da América Latina, não dê um retorno tão bom como alguns países dão, né? Os países do primeiro mundo, como Irlanda, por exemplo, é pentacampeã, é o melhor IRBS que tem no mundo, né? Você tem os Estados Unidos, você tem a Austrália, você tem a Suíça, você tem alguns países aí, o próprio Japão, que dão um retorno muito bom. E a carga tributária, em muitos casos, é muito menor que a do Brasil, né? Os Estados Unidos, com uma carga de 22% a 23%, consegue ter um IDH de zero, quase de 0,90 e alguma coisa.
O Brasil, com uma carga de 35%, o IDH não chega a 0,8, ele perde para muitos, como falei, para muitos países do próprio continente. E enquanto isso acontecer, essa política de não aplicação de recursos para melhorar a qualidade de vida da população interna aqui, essa situação tende a continuar, infelizmente. Quer dizer, o Brasil não só paga muito imposto, como não tem um retorno desses impostos ao bem-estar da sociedade. Exatamente. Tá? Em termos de qualidade, aí é um dos. Não vamos dizer assim que seja o pior, né? Mas entre os países aí do seu continente, os países da Europa, os países da América do Norte, ele está muito mal mesmo, né? Talvez ele ganhe alguns dos países aí da africanos, né? Em que tem uma pobreza, infelizmente, generalizada, né? E, obviamente, que eles também não têm recursos para ter o retorno, né? Mas que tem uma carga menor. Exatamente, tá? Agora, aproveitando que nós Uma estamos... relação entre carga tributária e retorno, o Brasil estaria na pior situação. Perfeito. Eduardo, aproveitando já que a gente está nesse assunto, eu gostaria de falar com os nossos telespectadores que pela primeira vez agora, no final do ano passado, nós conseguimos fazer um estudo em que retrata o IRBS em termos de estados brasileiros. Nós calculamos dos estados brasileiros e quais seriam os melhores e quais seriam os piores E o em que vocês relação à descobriram? arrecadação, em relação ao retorno, né? E o primeiro colocado foi, em melhor situação, foi o Distrito Federal, tá? Depois nós tivemos São Paulo, nós tivemos Rio de Janeiro, Minas Gerais e o estado do Paraná, nessa sequência, né? E os piores, tá? Foram alguns estados do Norte e do Nordeste, né? Sendo que o pior de todos, infelizmente, foi o estado do Amazonas, né? Tivemos aí Maranhão, Bahia, Paraíba, muito mal colocados em relação a isso. O que reflete isso? Que efetivamente nosso país é um país continental, país enorme, tá? E que nós temos regiões que todo mundo sabe, né? É notório, mais desenvolvidas do que outras, né? Onde circula mais dinheiro, onde circula mais riqueza, né? Que é o que é o sul, o, principalmente o sul e o sudeste do país, né? O Distrito Federal é o primeiro colocado, não pertence às regiões, mas é onde, por ser onde existe Brasília, que é o centro do governo federal, vamos dizer assim, uma atratividade muito grande de empresas multinacionais de todos os tipos, que lá estão porque é a sede do poder e que recolhem os seus tributos nessa unidade da federação, que não é um Estado, né? Então, isso reflete a riqueza, que eles têm bastante recursos, em relação àquilo que é utilizado para melhoria do IDH. Perfeito, Eloy. A gente já está caminhando para o fim do programa, Tudo mas bem. antes de encerrar, eu queria saber como você está acompanhando essa discussão em torno da desoneração da folha de pagamentos. Existe aí uma queda de braço entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e lideranças do Congresso Uhum. sobre reonerar ou não a folha de pagamentos. Queria saber, na sua opinião, qual que seria o melhor desfecho para essa história. Então, vamos lá. Primeiro, tá? Eu vou agradecer muito, 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 muito a oportunidade de eu poder me expressar com relação a esse termo que é utilizado, Eduardo. Você não tem culpa nenhuma, porque o Brasil todo usa, erroneamente, né? Que é a questão da desoneração. Não existe desoneração porque não existiu oneração. O que quer dizer isso? Quando você fala em desoneração, é porque o governo está realmente desonerando e não vai mais receber impostos ou tributação sobre aquilo e nem vai ser substituído por nenhum outro tipo de contribuição. Não é o caso. O que nós temos não é uma desoneração, o que nós temos é a oportunidade de empresas desses 17 setores optarem entre recolher sobre a folha de salários ou uma contribuição sobre faturamento. Tá? Isso não é desoneração. Isso é uma opção da empresa fazer ali um planejamento tributário, tá? E verificar onde que ela vai pagar menor tributação. Então, a folha não foi desonerada, ela foi substituída em alguns casos, possibilidade de substituição,
tá? Por um outro tipo de contribuição. Tá? Então, vamos lá. Nós temos 17 setores, tá, que, desde o governo Dilma, tá, estão tendo um privilégio, tá, em relação a optar, a fazer essa opção. O que que acontece? Com essa opção, eles têm condições de pagar o menor tributo possível e ter mais lucratividade que pode ser reinvestido no próprio negócio e gerar mais emprego. Além de garantir o emprego daqueles que já têm, gerar mais empregos ainda. Aumentar a sua atividade, aumentar a sua capacidade e aumentar o número de empregados. Tá? E é isso que tem acontecido, se você for levantar, nesses últimos anos. Eles são responsáveis por em torno de quase 10%, 7 a 10%, de todos os empregados que temos no Brasil. Então, é um setor muito, muito importante. A questão, se você acabar com essa sistemática aí de opção de planejamento tributário, para essas empresas aí, como querem fazer, vai diminuir, vai aumentar o desemprego, tá? Vai aumentar a pobreza do país, tá? E isso aí tem que ser pensado. A medida foi boa? A medida foi excelente. Tá? Por quê? Porque ela está de acordo com o que é necessário para que o Brasil realmente se desenvolva e não tenha tanta gente na rua sem emprego. Então, se você acabar com isso daqui, é um retrocesso àquilo que foi bom durante todo esse período. Tá? Então, o governo deveria não mexer nessa situação, como nós entendemos, e dar mais opções, inclusive, para as empresas e também para as pessoas físicas que pudessem ter vamos dizer assim, situações semelhantes a essa, em que ela pudesse fazer de uma forma ou de outra, que pudesse pagar o menor tributo possível. Isso é planejamento tributário, isso é perfeitamente legal, inclusive é colocado pelo próprio governo. Então, não tem. É como se fosse, por exemplo, fazer a tua declaração de imposto de renda pessoa física, Eduardo, e ter a opção de fazer a declaração completa ou fazer a declaração simplificada. Qual que você vai fazer? Obviamente, você vai fazer aquela que você vai pagar menos tributo. E o que que é isso? É ilegal? Obviamente que não. Colocada pelo próprio governo, é uma situação de planejamento tributário perfeitamente. Não existe planejamento tributário sem legalidade. Tudo aquilo que é feito fora da lei, daquilo que está proposto na lei, não é planejamento tributário. Ou é sonegação fiscal ou desvio de dinheiro dos cofres públicos. De que forma? Pode ser de qualquer tipo de forma, tá? É isso, Eloy. Obrigado mais uma vez Valeu. Obrigado mais uma vez por aceitar o Uhum. nosso convite. O papo foi ótimo. Ok, eu que agradeço, entende? A gente está sempre, o IBPT sempre à disposição de todos aí, para aprofundamento de algumas questões que eu falei aqui, alguns estudos e também algumas outras coisas novas, como, por exemplo, a tributação para o consumidor final de mais de 600 produtos. Nós temos tudo isso aí divulgado na nossa página, no nosso site lá do IBPT. Se você me permite deixar aqui, Eduardo, À tá? vontade. É IBPT, o www a gente não usa mais, né? É ibpt.com.br, tá? Ou se você for entrar lá na página do Google e escrever IBPT, já vai direcionar lá para a nossa página e a gente tem uma gama enorme de assuntos na área tributária que podem muito bem, pelo menos, dar uma clareada em algumas questões para as pessoas que lá forem pesquisar, né? Que é um assunto muito importante, porque ele trata exatamente de uma parte, da parte de tributação, que muita gente paga e não sabe nem para onde está indo o dinheiro, né? E então a gente esclarece lá muito nessa área tributária aí para melhoria e para conscientização do povo brasileiro em relação à real situação da carga tributária no nosso país, tá? Obrigado pelo espaço, agradeço a você e a todas as pessoas aí da TV Estadão e estamos sempre à disposição, tá? Muito obrigado mesmo, grande abraço. Perfeito. Eu que agradeço também a audiência. Reforço aqui o convite para você, se você curtiu esse bate-papo que eu tive com o João Eloy, deixar aqui o seu like. Eu vou ficando por aqui. Agradeço novamente a sua audiência e a gente se encontra no próximo broadcast nas redes.